Boa noite a todos, que Jesus esteja entre nós, que a gente consiga bater um papo, que os mentores de luzes possam nos induzir a falar coisas boas, que nós consigamos chegar na proposta do tema de hoje, que tenhamos luz, paz, sabedoria e esperança. Graças a Deus. Bom, como nós sabemos, o tema proposto para a gente são os desafios da família pós-pandemia. Só para a gente conversar um pouquinho e a gente entender, a gente sabe que a família primeiro porque ela é programada, e nós sabemos que nessa programação tanto existem espíritos afins como aqueles que não são tão afins, mas que na realidade são tão importantes quanto para o nosso progresso. E esse progresso é feito através das relações que temos entre todos que estamos numa mesma casa, no mesmo lar, que procuramos progredir de diversas formas, tanto moralmente, que é a parte principal, como intelectualmente, de todas as outras formas. Com essa pandemia, acredito que todos nós, sem exceção, descobrimos o poder enorme do Pai. Mesmo que a gente já tivesse toda essa... já soubesse de toda essa grandeza, de todo esse amor sublime que Ele tem por todos nós, seus filhos, nós ficamos parados e perplexos por tudo que nos aconteceu. O mundo parou, não víamos ninguém nas ruas, as bênçãos, os abençoados médicos, atendentes, enfermeiros, pessoal da limpeza, o pessoal administrativo que trabalham em os hospitais foram os nossos anjos, né? Que nos abençoaram, nos fortaleceram e nos deram respaldo. Mas mesmo assim, mas mesmo assim eles também têm família. E muitas das coisas que nós passamos, eles também passaram. Mas a gente vê como Deus é grandioso nas suas propostas de mudanças para todos nós. E nós vemos a grandeza do Pai quando a gente percebe que por algum tempo nos foi tirado a liberdade de sair, de encontrar outras pessoas que amamos também, mas fomos confinados nos nossos lares, encontrando aquelas pessoas que convivem conosco, os nossos familiares. E que por muitas vezes nós só dávamos bom dia e talvez boa noite, porque cada um trabalha, cada um tem as suas obrigações, as suas responsabilidades, e talvez a gente nem parasse muito para conversar. E essa pandemia fez com que nós redescobríssemos o valor verdadeiro da família. E oxalá que todos nós tenhamos conseguido fazer isso, né? Descobrir o valor verdadeiro da família. Aquele elo de amor, de bondade, de sabedoria, de esperança, onde a gente sabe que uma família é o entrelaçamento de várias pessoas em condições diversas, nessa escala linda que se chama progresso, para a gente encontrar uma evolução espiritual. Mas essa pandemia também nos trouxe, em algumas ocasiões, divergências de pensamentos, de ações, busca de interesses diversos, e nessa pandemia tudo foi redescoberto, né? Nós redescobrimos o valor daquele domingo, todo mundo sentado junto, ou até mesmo durante a semana, porque fomos obrigados a trabalhar em home office. E aí todo mundo sentado novamente para almoçar, para jantar, para lanchar. Tínhamos mais tempo de conversar, tivemos os nossos finais de semana todos voltados para aqueles com quem moramos juntos. E isso fez com que a gente crescesse, ou que a gente ponderasse alguns problemas que foram surgindo. Problemas não, posso dizer o seguinte: grandes condições de progresso para todos nós. Isso fez com que a gente descobrisse que o principal de tudo é o amor que a gente tem entre todos nós.
Mesmo que a gente não consiga entender e aceitar, muitas vezes, opiniões diversas do marido, da esposa, dos filhos, a gente foi aprendendo, reaprendendo a andar nesse caminho e permitir que em algumas estradas tenham curvas, tenham rotatórias, tenham outros caminhos para chegar no mesmo lugar. Mas o bonito também, e nós temos que sempre achar nas dificuldades os momentos expressivos de amor que Deus nos dá, nós redescobrimos o valor da família. A gente redescobriu o quanto é necessário as nossas orações. Todos nós juntos. Nós redescobrimos o valor da gratidão. Mas também a gente descobriu durante esse período a dor ou o aprendizado como o amigo de ontem disse, de antes de ontem, me perdoe, disse que Kardec matou a morte. E que bom que a gente já tem condições de entender que a morte não existe. Mas nem todo mundo conhece isso. E além do que, não significa que nós espíritas estudamos demais e entendemos que a morte não existe, mas não significa que quando nós damos um breve adeus para alguém que partiu para o plano espiritual novamente, que não exista sentimento, que a gente não tenha dor, que a gente não tenha que passar por esse período de luto. Mas qual a diferença quando nós temos nessa balança da vida o amor, a certeza, a bondade entendida que Deus só nos dá oportunidades de aprendizado. Ou em outras balanças, a revolta, o medo, a incerteza, a não aceitação. E aí a gente tem que fazer essa balancinha ficar o amor cada vez maior. E por isso que é tão necessário todos nós que nos dizemos espíritas, né? Que nos dizemos cristãos, porque escutamos todas as palavras que o Cristo nos passou, graças a Deus. É nessa hora que a gente tem que buscar a firmeza do amor, a certeza que não estamos abandonados, a certeza que essa transição da qual estamos passando e que é uma lei natural, porque é a lei do progresso, e nós temos que progredir. Essa certeza do amor, essa certeza que estamos sendo cuidados todo o tempo da nossa vida, nos faz ficarmos mais firmes, mais convictos, mais certeiros que o caminho da paz é sempre o mais verdadeiro. Mas na realidade, essa pandemia também nos trouxe muitos casais buscando a separação, muitos filhos discutindo com os pais, muitos pais discutindo com os filhos, o esquecimento não esquecimento, mas na realidade o distanciamento das pessoas com quem convivíamos muito, os nossos parentes mais velhos, nossos pais, nossas mães, sogros, sogras, os nossos irmãos, cunhados, sobrinhos, com quem nós tínhamos, provavelmente nós tínhamos vários contatos, e aí passou a ser tudo virtual. E aí a gente para agradecer também, porque através do progresso nós chegamos nessa virtualidade que nos dá a chance de encontrarmos outras pessoas. E graças a Deus nós tivemos essa condição de continuar nos vendo. Mas aí, como eu disse no começo da frase, nós tivemos outros problemas, né? Nós estamos encarando outros desafios na realidade. Muitos se encontram em pânico, com medo. Muitos se encontram na propensão do suicídio, da revolta, do não compartilhamento do seu viver com outras pessoas. Muitos ainda têm pavor de sair na rua por causa da doença. E nós temos que olhar, já que família
E isso pode estar dentro da nossa casa. E muitas vezes faz com que nós tenhamos impaciência, que não tenhamos resiliência para aprender a trabalhar com o novo. Porque mesmo que esse planeta já tenha passado por várias e várias transformações, essa pra gente é a transformação muito nova. Porque essa doença parou o mundo. Coisa que nós não acreditávamos que pudesse existir nos dias de hoje com tanta tecnologia. Que nunca nós seríamos parados para ficar dentro de casa, enclausurados, na verdade. Que teríamos que fazer todas as coisas por internet ou colocar uma pessoa para fazer tudo na rua e quando chegasse tinha que fazer todos os procedimentos. E isso fez com que nós parássemos para pensar que o amor realmente supera tudo. Mas esse amor tem que ser trabalhado, esse amor tem que ser entendido. E esse amor tem que sair do nosso quadradinho. Porque às vezes nós estamos nos sentindo muito bem, mas pode ter uma pessoa do nosso lado que não está tão bem assim. E talvez pelo nosso egoísmo, pelo nosso orgulho, até pela nossa falta de atenção, nós esquecemos desse próximo que está tão próximo. E essa pandemia nos faz pensar que se todas as leis, que são as leis do nosso Pai, são para nos orientar, para nos fazer crescer, para nos fazer melhorar, todas as perdas que nós tivemos, que foram grandes e muito sentidas, não veio para acabar com a gente, não veio para nos derrotar, e sim para colocar em prática o que a gente acredita que está aqui dentro do nosso coraçãozinho, aquilo que a gente acredita que é verdadeiro dentro do nosso ser. E aí a gente para pensar. Bom, meu Pai, o Senhor nos colocou, o Senhor nos convidou, já éramos no plano espiritual completamente conhecedores do que passaríamos aqui neste planeta, de todas as transformações. E como muitos dizem, e a gente tem que dizer mesmo, que bom estarmos nesse momento de transição. Mas fica uma pergunta pra gente. Como nós estamos passando por isso? O quanto nós estamos sendo fraternos com as pessoas que estão ao nosso lado? O quanto nós estamos conseguindo enxergar a dor do outro como sendo a nossa? O quanto a gente é solidário com o nosso próximo? E eu tô falando do próximo mais próximo. Porque a gente pode, graças a Deus, nós já estamos voltando. Aliás, a nossa casa nunca parou de fazer os trabalhos fraternais, mas nós estamos, cada vez mais as pessoas estão fazendo trabalhos voluntários de amor, de dedicação. Mas a gente tem que parar para pensar. Esse mesmo trabalho que eu saio para fazer na rua, ou com pessoas estranhas das quais eu nem conheço, eu consigo fazer na minha família? Eu consigo abrir o meu coração com tanto amor assim para enxergar aquele meu marido que me cobra muito, aquela minha esposa que me exige tanto, os meus filhos que querem de um jeito ou de outro, o companheiro ou a companheira, meus pais que querem que eu saia o tempo todo para conseguir ajudá-los, ou seja, qualquer problema que venha ao nosso encontro. Não problemas, eu gosto de falar desafios. E aí a gente tem que se perguntar isso diariamente. Como que eu estou passando e como eu estou vivendo, já que nós estamos numa pós-pandemia, vamos dizer assim. Apesar que em alguns lugares o Covid ainda está muito firme, né? Voltando, infelizmente. E aí essa pergunta eu queria que ficasse de lição de casa para todos nós. Como nós estamos vivendo o nosso dia a dia? Como nós estamos compreendendo a nós mesmos, porque isso nos afeta, como nós estamos olhando para o nosso próximo?
O quanto nós estamos sendo solidários conosco mesmo para posteriormente sermos solidários com quem convivemos. Além de levar para nossa família, nós trabalhamos. E no nosso trabalho a gente tem que pensar o quanto estamos sendo fraternos também. O quanto nós estamos entendendo o nosso próximo. O quanto a dor do outro nos afeta. E eu quero ler um pedacinho de uma parte do Evangelho que diz o seguinte. Só um minutinho. É na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio contra as aflições da vida. Então, a gente tem que buscar, né, através da prece, através de conversar com o nosso Pai, o que a gente aprendeu com essa pandemia. O quanto nós estamos propícios a melhorar. O quanto nós estamos vendo o que essa pandemia trouxe pra gente. A gente não pode só se apegar que foi uma fase difícil, que foi, todo mundo estava desesperado, todo mundo, quando começou a pandemia, todo mundo começou a comer demais, a fazer coisas que não faziam dentro de casa, arrumar a casa. Que bom, porque as pessoas se sentiram mais unidas. Mas a gente tem que fazer dessa união uma coisa maior. Sair do micro e a gente ir pro macro. O micro é voltar pra gente, lembrar das preces, das nossas orações, do contato com o plano espiritual superior e, consequentemente, com Jesus e, consequentemente, com o Criador de todos nós. O macro é com todos, com todas as pessoas que convivemos. O quanto nós vibramos amor para o mundo, o quanto nós estamos ajudando o plano espiritual a transformar esse planeta num planeta de amor, de regeneração, de busca de melhoria. Desafios nós vamos ter todos os dias, mas sem exceção, para todos nós. Mas o quanto a nossa paciência, a nossa tolerância, a nossa resiliência, a nossa compreensão, a nossa fé, que tem que ser do tamanhinho do grão de mostarda, tá agindo na gente. O quanto ela tá fazendo bem pra gente. O quanto a gente confia que realmente toda essa dor, todas essas transformações são necessárias para o nosso progresso. Aí alguém pode perguntar, mas Rita, se a gente se comprometeu no plano espiritual, por que a gente não entende? Porque a gente tem uma coisa abençoada que se chama a lei do esquecimento. A gente se propõe a fazer várias coisas e quando a gente retorna para esse planeta, com todas as possibilidades de evolução, de progresso, de melhoria, às vezes a gente bate em algum entrave, para e diz, eu não vou conseguir. Mas aí vem alguma coisa que é o amor do Pai falando entre nós. É uma palestra que a gente escuta, é algum amigo que nos liga, é um abraço do marido, da esposa, dos filhos, que das noras, dos genros, de quem? Dos nossos pais, seja lá de quem for, que nos faz melhorar, nos faz crescer. Então, eu acredito assim, que a família, nessa pós-pandemia, uns estão muito mais unidos, uns estão muito mais convictos que o amor do Pai é o que realmente supera tudo. Mas uns ainda, não porque não acreditam em Deus ou porque não têm a sua fé, estão passando por uma dor muito pesada, muito forte, de compreensão do porquê tantos foram. Porque tantos foram necessários desencarnar. Porque tantas pessoas que nós amamos tiveram que dar um adeuzinho breve pra gente. Porque como nós sabemos também que nossos laços, eles continuam.
Quem nós amamos, nós vamos reencontrar. Não sabemos quando, se é rápido, se é breve, se demora, não interessa. Mas a gente sabe que o amor que a gente sente está lá, ligados aos outros. Estejamos nós aqui, neste planeta abençoado, ou no plano espiritual já. Mas a gente se reencontra. E eu acho que outra coisa que a gente aprendeu também, muito importante, é a gratidão. Acho que agora nós estamos mais gratos. E essa gratidão vem mostrando que nós podemos ser mais solidários. Nós nos tornamos mais minimalistas. A gente não precisa mais de tanta coisa para ser tantas coisas na nossa casa, tantas comidas diferentes, tantas roupas diferentes. Não! Agora a gente pensa mais em interagir com quem não tem, fazer para o outro muito melhor do que a gente consegue, mesmo que a gente encontre nesses encontros dos quais nós queremos ser fraternais, pessoas que se negam. Não tem problema. Mas o importante é o que a gente deseja, é o que a gente espalha, é o que a gente consegue contagiar. Pode ser que naquele dia a pessoa não está bem e não queira nem olhar para a gente. Não tem problema. Jesus, ele vive todos os dias da vida dele olhando para a gente. Deus, ele nos dá todos os dias a oportunidade de observar isso. Através do que, gente? Quando a gente acorda, e a gente está vivo ainda nesse planeta para poder fazer coisas melhores. Quando a gente tem uma página todinha em branco e a gente pode preencher do jeito que a gente quiser, da forma mais necessária que a gente puder. Colocando o maior amor que a gente conseguir fluir para todos os cantos que a gente puder. Essa pandemia veio mostrar o quanto nós podemos vibrar, porque já que a gente não podia se encontrar, mas a gente consegue desejar. E a gente aprendeu sem querer que vibrar é doar amor, seja para onde e para quem nós quisermos. A pandemia veio para nos frear em algumas situações das quais a gente já não estava nem percebendo o quanto a gente estava acelerado, correndo para tudo quanto é canto, não produzindo de forma adequada, mas de uma forma muito... Nem parávamos para olhar para os outros, muitas vezes. E essa pandemia fez com que a gente voltasse a olhar nos olhos, a sorrir junto, a chorar junto, a dar as mãos para dizer, epa, tô aqui, meu amigo, vamos lá junto, a gente vai vencer as barreiras. Mas a pandemia, a gente sabe, como eu já disse aqui no comecinho, que trouxeram alguns medos, algumas incertezas. Mas isso veio para mostrar também que o trabalho nunca acaba, que o poder do amor nunca desiste de melhorar e que nós temos que ser firmes nas nossas convicções. Nós temos que ser solidários nas nossas convicções. Nós temos que olhar para o outro com mais carinho, com mais leveza. Eu escutei e eu achei extremamente interessante de uma palestra que eu escutei. Eu digo escutei porque ele canta, então é muito envolvente a palestra dele. Ele nos disse que nós julgamos, mas nós estamos aprendendo a aceitar o outro como ele é. Primeiro vem o julgamento e a gente se para e diz, epa, eu não posso fazer isso. E aí a gente vai trabalhando essa aceitação do outro como ele é. Se a gente fica sabendo de alguém que está muito depressivo, a gente já não olha mais aquele irmão como se fosse um ETzinho, vamos dizer assim. Não, a gente olha para aquele irmão com amor,
se colocando no lugar, porque a gente pode, de um minuto para o outro, estar no mesmo lugar. A gente se coloca no lugar dos outros, no sofrimento, na dor, na fome, e não ter uma roupa. Olhar para aquele que está na rua, não porque quer, porque não consegue pagar. Porque a pandemia veio também, né, gente? Para alguns, os negócios foram maravilhosos, mas para outros, trouxe toda a incerteza financeira. E que isso faz parte do nosso progresso também. E muitos pais e mães de famílias tiveram que deixar as suas casas sem condições de pagar um aluguel. E tiveram que ir para a rua, mas não porque querem, e sim porque não têm condições. E aí nós paramos e vamos pensar que um morador de rua não é um ser que não quer melhorar, progredir, e aliás eles nos dão lições maravilhosas. Quando se entrega comida na rua, ou kit de higiene, ou uma roupa, seja lá o que for, quantas vezes somos convidados a fazer uma oração com eles? Não que nós propomos a eles fazer oração, mas eles nos convidam a fazer as orações com eles. Então, a pós-pandemia abriu para todos nós que a nossa família não é só pai, mãe, ou dois pais ou duas mães com os filhos. Não. A família é a humanidade. É o que Jesus nos ensinou. É olhar para o outro do mesmo jeitinho que eu amo aquele meu filho e minha filha, que eu amo de paixão. Mas eu tenho que amar a todos, porque somos filhos de um mesmo Pai. Buscando a melhoria de todos e não só de alguns. E isso está no Evangelho, isso está no Livro dos Espíritos e isso está na Gênese. E está nos livros de André Luiz, nos livros de Emmanuel, dizendo que o amor é a grande fórmula de transformação. Então, para a gente entender se realmente o pós-pandemia vai nos fazer bem ou vai nos doer, é quando a gente nos perguntar: eu já estou aprendendo a olhar para aquele que eu nem conheço como meu irmão? Ter por ele, talvez não o amor, né? Porque a gente ainda não está nessa capacidade de amar alguém que está todo dia conosco da mesma forma de alguém que eu vejo uma vez só. Mas é o transformar, de ver que aquele micro tem que se transformar num macro. Porque Jesus, todas as lições que ele nos deixou, ele transformou tudo em macro. Tanto que quando perguntaram para ele: eu posso deixar o seu irmão entrar? Ele disse: mas quem é meu pai? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E ele quis dizer com isso que todos somos irmãos. Que todos compartilhamos das mesmas experiências, algumas mais difíceis, outras nem tantas, que estamos em evolução. Nós estamos num planeta para evoluir. Tudo bem, cada um está num degrauzinho dessa evolução, mas todo mundo está naquele pedaço para evoluir. Que todos nós temos uma passagem, seja curta ou seja longa, mas estamos nessa passagem que se chama vida. E que todos nós retornaremos para o planeta, aliás, para o plano espiritual. E que o nosso olhar para o outro, seja da nossa família micro ou seja da nossa família macro, tem que ser pensada com mais amor. A dor do outro tem que ser a minha. E isso a gente estuda em André Luiz, porque quando a gente estuda também em física quântica, porque tudo que me afeta o próximo e inversamente na mesma proporção. Então nós temos que entender que o amor tem que fluir, que a dor a gente tem que entender, que a compaixão tem que ser muito mais trabalhada, entendida e oferecida para o nosso próximo.
que a alegria tem que fazer parte da nossa vida, que a gratidão tem que estar bem presente nas nossas vidas para fazer com que ela se espalhe cada vez mais e que a gente sinta isso profundamente em nossos corações. Agradeço a oportunidade, agradeço a Deus nosso Pai, a Jesus, esse mestre de amor e de luz, a todo o plano espiritual, a todos que estão me assistindo. Agradeço pela doçura, pelo amor e pela bondade de poder estar viva. Que Deus abençoe todos nós. Graças a Deus, que todos tenham uma vida linda, abençoada e com muita vontade de fazer realmente esse planeta se transformar num planeta de regeneração, independente das dores, mas que sabemos que a aceitação faz parte da nossa vida. Gratidão, graças